A margarina é um dos alimentos mais polêmicos da nutrição moderna. Por décadas foi promovida como uma alternativa mais saudável à manteiga, principalmente por conter menos gorduras saturadas. No entanto, com o avanço da ciência dos lipídios, descobriu-se que o processo de fabricação da margarina pode gerar compostos prejudiciais à saúde, especialmente os ácidos graxos trans. Hoje, entender o que realmente é a margarina, sua composição, processo de fabricação e impactos metabólicos é essencial para orientar escolhas alimentares conscientes. E hoje nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a margarina. Então fique comigo até o final para você saber certinho todas as informações. A margarina é uma emulsão sólida de água em gordura, ou seja, uma mistura estável entre gordura vegetal e água, estabilizada por emulsificantes. Originalmente criada como uma substância barata da manteiga no século XIX, a margarina moderna é composta principalmente por óleos vegetais refinados, que passam por processos industriais de modificação da textura, como hidrogenação parcial ou interesterificação. A proporção típica é 80% da fase lipídica, que são os óleos vegetais, 16% de fase aquosa, água, leite desnatado ou soro de leite, e 4% de emulsificantes, conservantes, corantes, aromas e vitaminas, principalmente A e D. A escolha dos óleos determina o perfil nutricional da margarina. Os principais óleos usados são óleo de soja, que é o mais comum e de baixo custo, o óleo de palma, usado para dar consistência sólida sem precisar de muita hidrogenação, óleo de canola e girassol, usados em versões premium ou com a alegação de mais saudável, gordura de coco hidrogenada, menos comum, usada em margarinas mais firmes. Esses óleos passam por processos de refino, desodorização e branqueamento, o que remove impurezas, mas também reduz compostos antioxidantes naturais. A produção da margarina envolve várias etapas químicas e físicas. Primeiro, refino dos óleos. Os óleos vegetais brutos contêm fosfolipídios, ácidos graxos livres e pigmentos. Eles são neutralizados, branqueados e desodorizados a altas temperaturas, acima de 200 graus. Segundo, passam por modificação da textura. Como a maioria dos óleos vegetais é líquido à temperatura ambiente, é preciso torná-los semissólidos. Isso pode ser feito de 3 maneiras. Primeiro, hidrogenação parcial. A adição de hidrogênio sobre alta pressão e catalisadores metálicos, como o níquel. Parte das duplas ligações dos ácidos graxos insaturados é convertida em ligações simples, gerando consistência firme. O problema é que esse processo forma gordura trans. O segundo método seria a interesterificação, um rearranjo das posições dos ácidos graxos no glicerol, sem formar trans, mas alterando o composto metabólico das gorduras. E o terceiro é usar a gordura de palma. Por ser naturalmente semissólida, reduz a necessidade de hidrogenação. O terceiro passo se chama emulsificação e resfriamento. A mistura da gordura, água e emulsificantes é homogeneizada e resfriada rapidamente para formar a textura cremosa, característica da margarina. Qual é a composição química da margarina? A margarina contém gorduras saturadas, cerca de 20 a 30%, dependendo da formulação, gorduras monoinsaturadas, cerca de 30 a 40%, e gorduras poliinsaturadas, cerca de 20 a 40%. Gorduras trans, quando presentes, até 5% em margarinas modernas, podendo ultrapassar 20% nas antigas. Também tem sal, água, emulsificantes, corantes e vitaminas adicionadas. Agora uma coisa que todo mundo quer saber. Qual é melhor, a margarina ou a manteiga? Vamos fazer um paralelo aqui. A margarina é de origem vegetal, a manteiga de origem animal. A margarina contém 20 a 30% de gorduras saturadas, enquanto a manteiga de 50 a 60% da sua composição. A margarina pode conter gorduras trans e a manteiga geralmente tem menos de 5%. A margarina geralmente não tem colesterol na sua composição,
mas a manteiga tem 250 miligramas a cada 100 gramas. A margarina tem vitaminas adicionadas, mas a manteiga tem vitaminas naturais. A margarina tem a textura industrialmente modificada, já a manteiga é a textura natural. A margarina tem um ponto de fusão bem variável, já a manteiga geralmente na casa dos 33 a 36 graus. A grande diferença é qualitativa. A manteiga é uma gordura natural com ácidos graxos de cadeia curta e média, enquanto a margarina é um produto ultraprocessado, dependente de modificações químicas para se manter sólidas. E quanto às gorduras trans, a hidrogenação parcial foi amplamente usada para solidificar os óleos líquidos, mas gerou um grave problema, a formação de isômeros trans, dos ácidos graxos insaturados. Em outras palavras, a criação de gorduras trans. Esses ácidos graxos alteram o metabolismo lipídico, porque aumentam o LDL, o nosso colesterol ruim, e reduz o HDL, o colesterol bom. Promove inflamação crônica e resistência à insulina, e eleva o risco cardiovascular, mesmo em pequenas quantidades. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda menos de 1% das calorias diárias provenientes de gorduras trans, o que equivale a cerca de apenas 2 gramas por dia. Por isso, a maioria das margarinas modernas eliminou a hidrogenação parcial e passou a usar a hiperesterificação, ou gordura de palma. A hiperesterificação reorganiza os ácidos graxos no glicerol, alterando a estrutura da gordura, embora não gere trans. Esse processo muda a forma como o corpo metaboliza essas gorduras. Alguns estudos indicam que as margarinas atuais podem reduzir o HDL, que é o colesterol bom, alteram a fluidez da membrana celular e podem influenciar negativamente a resposta inflamatória. Ainda assim, são consideradas menos prejudiciais que as versões antigas. Então, quais são os efeitos negativos para a nossa saúde? Primeiro, o consumo regular de margarina com gordura trans, as antigas, está diretamente ligado ao aumento do colesterol ruim e à diminuição do colesterol bom, mesmo em pequenas quantidades. As gorduras trans alteram a expressão de genes inflamatórios e prejudicam a sensibilidade à insulina, especialmente em indivíduos com sobrepeso e diabetes tipo 2. A Anvisa, desde 2023, proibiu o uso de óleos parcialmente hidrogenados na fabricação de alimentos no Brasil. No entanto, produtos importados ou estoques antigos ainda podem conter pequenas quantidades. No rótulo é comum ver gordura vegetal modificada. Isso pode indicar gordura trans. Ou às vezes o rótulo mostra 0% de gordura trans, e isso indica que ela tem uma porção muito pequena. A margarina também é valorizada pela estabilidade térmica e facilidade de uso em panificação. Entretanto, o calor intenso acima de 180 graus pode degradar ácidos graxos poliinsaturados, formando compostos como aldeídos e acroleína, que são tóxicos. Em receitas, pode ser substituída por azeite, manteiga clarificada como a ghee e óleo de coco. Agora, quem deve ter mais cuidado ao usar a margarina? Certos grupos são mais vulneráveis aos efeitos metabólicos da margarina. Pessoas com dislipidemia, que é alteração no perfil de gorduras, diabéticos e resistentes à insulina, gestantes e lactantes e crianças. Há alternativas mais seguras é utilizar o azeite, manteiga tradicional em pequenas quantidades, a ghee, abacate e pastas de oleaginosas como pasta de amendoim, que são opções mais naturais. A margarina representa um produto de engenharia alimentar, criado para substituir uma gordura natural, com base em critérios econômicos e tecnológicos, não fisiológicos. Apesar de avanços no controle de gorduras trans, a margarina moderna ainda é um ultraprocessado, compostos por óleos refinados, aditivos e gorduras modificadas quimicamente. Seu consumo frequente está ligado a alterações inflamatórias, dislipidemia e risco cardiovascular, especialmente quando ingeridos em dietas pobres em alimentos naturais. Do ponto de vista técnico e nutricional, a margarina não deve ser considerada uma gordura saudável, mas sim um ingrediente industrial tolerável apenas em uso eventual.
A recomendação mais segura é evitar margarinas hidrogenadas, ler rótulos com atenção, priorizar fontes naturais de gordura e usar margarina apenas quando não houver alternativa prática e sempre em pequenas quantidades. E aí, você gostou de saber mais sobre a margarina, sua composição? Então tome cuidado, evite excessos, tente evitar consumir todos os dias, busque usar a margarina eventualmente em alguma preparação quando não houver alternativa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. Um grande abraço!